Prepare-se para uma viagem pelo lado mais excêntrico e profundamente humano das despedidas. Estes são os rituais funerários mais bizarros do planeta. Não se assuste. Em cada um deles, há mais sabedoria do que parece. Tibete. Quando a alma voa, o corpo também. Imagine um platô rochoso, frio, com o céu se estendendo como uma abóbada imensa sobre a cordilheira do Himalaia. Lá, entre mantras e preces budistas, acontece o enterro celestial. Para os tibetanos, o corpo humano é apenas um invólucro, sem valor quando a alma parte. Então, para ajudar no ciclo da vida, o cadáver é cortado em pedaços e oferecido aos abutres. Sim, abutres. Essas aves são consideradas criaturas sagradas, mensageiras entre mundos, e ao se alimentarem do corpo, ajudam a libertar a alma. O mais curioso? Este ritual não é grotesco, mas profundamente espiritual. Os lamas, monges, recitam orações durante o ato, guiando a alma em sua transição. Os restos que sobram, quando sobram, são queimados ou moídos, completando o ciclo natural de decomposição. Um enterro sem túmulo, sem lápide, mas com um sentido cósmico. Indonésia, Tanah Toraja, tirando os mortos para passear. No vilarejo de Tanah Toraja, na ilha de Sulawesi, a morte não é o fim. É apenas uma pausa. Ali, os mortos continuam fazendo parte da vida dos vivos. Literalmente. Anos após o falecimento, os corpos são desenterrados, vestidos com roupas novas, limpos, penteados e levados para passear pela vila ao lado de seus entes queridos. Esse ritual é chamado de Manene, ou a cerimônia de limpeza dos ancestrais. Não se trata de morbidez. Para os Toraja, é uma maneira de manter os laços familiares e mostrar respeito contínuo. Um corpo em decomposição não é motivo de horror, mas de cuidado. Afinal, ele ainda representa uma presença, alguém amado. E o funeral em si pode demorar meses ou anos após a morte. A família espera até conseguir dinheiro suficiente para fazer uma grande cerimônia, que inclui música, dança e até o sacrifício de búfalos. Gana, o caixão mais excêntrico que você já viu. Como você gostaria de ser lembrado? No sul de Gana, essa pergunta é levada ao pé da letra. Lá, caixões não têm formas tradicionais. São esculpidos como peixes, carros, aviões, celulares ou qualquer objeto que represente a vida ou profissão da pessoa. Um pescador pode ser enterrado dentro de um caixão em forma de peixe. Um comerciante em uma lata de Coca-Cola gigante. Um amante da fotografia num caixão câmera. Esses caixões personalizados são chamados de fantasy coffins, caixões fantasia, e são obras de arte, coloridas, detalhadas, exuberantes. Porque para os ganeses, a morte é uma celebração, não um lamento. É a despedida de alguém que viveu com propósito. Madagascar. Quando dançar com os mortos é tradição. Na cultura malgache, a morte é apenas uma fase, e os mortos devem ser mantidos felizes. Por isso, a cada 5 ou 7 anos, acontece o Fama de Hana, ou a virada dos ossos. Durante o ritual, os túmulos são abertos e os restos mortais dos antepassados são retirados, enrolados em novos tecidos e dançados. Sim, os malgaches dançam com os mortos, ao som de música ao vivo, celebrando memórias, rindo, relembrando histórias. A lógica é simples. Se os ancestrais estiverem felizes, eles trarão sorte aos vivos. É também uma forma de manter viva a conexão entre gerações. Um dos aspectos mais bonitos, as famílias costumam escrever recados nos tecidos antes de devolver os corpos ao túmulo. Nova Guiné. Canibalismo por amor. Prepare-se para um dos rituais mais controversos da lista. Entre alguns povos da Papua Nova Guiné, como os Fori, havia uma prática funerária antiga, comer partes do corpo de seus parentes. Mas não era por crueldade, e sim por devoção. Eles acreditavam que ingerir o corpo do falecido era uma forma de manter sua essência viva dentro da família. O coração, o cérebro, até mesmo os ossos, eram consumidos como sinal de honra. Infelizmente, essa tradição levou à disseminação de uma doença neurodegenerativa chamada Kuru, causada por ingestão de proteínas cerebrais infectadas. Com o tempo, o ritual foi banido, mas ele ainda é lembrado como um dos mais extremos exemplos de amor familiar pós-morte. Filipinas. Enterro vertical nas montanhas. Nas encostas rochosas da cidade de Sagada, nas Filipinas, há algo que chama a atenção de longe. Caixões pendurados em penhascos, amarrados com cordas ou encaixados em fendas nas rochas. Os Igorot, povo indígena local, acreditam que quanto mais alto o corpo for enterrado, mais próximo da alma dos ancestrais ele estará. E também, mais longe de animais necrófagos. O enterro suspenso é acompanhado por cânticos, e o caixão, às vezes, é tão pequeno que o corpo precisa ser colocado em posição fetal, como um retorno simbólico ao útero da Mãe Terra. Vanuatu, o salto da morte. Na pequena ilha de Pentecostes, em Vanuatu, um ritual chamado Nagol lembra muito o moderno bungee jump, mas com consequências potencialmente fatais. Jovens constroem torres de madeira de até 30 metros e saltam delas com cipós amarrados aos tornozelos, medidos à mão. O objetivo? Tocar o chão com a cabeça e sobreviver. O salto é um rito de passagem para a vida adulta, mas também é um tributo à fertilidade da terra. Disse que quanto mais preciso for o salto, melhor será a colheita daquele ano. E por que está nesta lista? Porque o ritual nasceu inspirado em uma antiga lenda sobre um homem que morreu tentando impedir que sua esposa fugisse. Ele caiu e morreu,
Ela amarrou cipós nos tornozelos e sobreviveu. Sul do México, Festa dos Mortos. Não poderíamos terminar essa lista sem o Dia de los Muertos. Embora seja um ritual mais conhecido, ele continua sendo um dos mais singulares do mundo. Durante o feriado, famílias mexicanas montam altares, ofrendas, com fotos, comidas favoritas, bebidas, flores e objetos dos entes falecidos. Mas mais que isso, elas se reúnem nos cemitérios à noite, fazem piqueniques junto aos túmulos, cantam, dançam e acreditam que por uma noite os mortos voltam para visitar. O mais curioso? A morte não é temida, ela é respeitada e até satirizada. Os esqueletos coloridos, as caveiras de açúcar e os trajes alegres simbolizam a aceitação de que a vida e a morte são apenas duas faces da mesma moeda. Quando a morte fala mais sobre a vida em cada canto do mundo, o fim é visto de maneira diferente. Enquanto alguns o temem, outros o acolhem, e esses rituais, por mais bizarros que pareçam aos nossos olhos, revelam algo profundamente humano. O desejo de entender a morte, de aceitá-la, de continuar amando, mesmo quando já não há mais batimentos, seja alimentando abutres, dançando com ossos ou moldando caixões em forma de peixe, cada povo encontrou uma forma única de dizer adeus, ou quem sabe, apenas até logo.